Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje concluindo a nossa campanha, encerrando. Hoje é o quinto e o último dia da nossa campanha. Aleluia, com o tema Vem Coisa Nova por aí. O tema está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, os versículos 18 e 19, para nossa reflexão, que diz assim: Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. A ordem é avançar. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no final dessa campanha. Qual que é a ordem? A ordem é avançar. É ir um pouco mais. Às vezes você está cansado, mas dá um passo à frente. Eu vejo naquelas corridas, aquelas maratonas, que a pessoa está ali a ponto de parar de correr, a ponto de desistir. Tem um filme que, se você puder assistir, eu quero indicar, chama Mais que Vencedores. Mais que Vencedores. Ele é um filme de corrida, ele é um filme bíblico que fala muito aos nossos corações, é uma bênção. Então, a gente vê por muitas vezes ali a, a atriz que faz o filme ali, que ela está correndo, e por muitas vezes ela quer desistir, ela quer parar, mas ela tem ali gravado no disco ali, algo que ela coloca ali no ouvido, no som ali, a voz do pai dela. Que o pai dela foi um grande corredor e ele já não estava mais podendo falar. Eu não lembro no filme se ele já tinha morrido ou se ele estava no hospital e não podia falar, mas ele gravou. Ah, perdão. Na verdade, ele estava vivo, lembrei. Ele estava vivo, ele estava no hospital, mas não podia estar na corrida. E então ele fica falando com ela no fone, enquanto ela está correndo. Ela está a ponto de desanimar, ela está a ponto de desistir, ela não aguenta mais correr, mas o pai dela vai falando, vai incentivando, né? Então, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? A palavra do Senhor é esse incentivo, né? Lá em Romanos 12, 21 diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes vai vir situação, palavras de pessoas para te desanimar, para fazer você desistir, mas eu quero falar para você: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Avance, prossiga, que você coloque aí no seu ouvido essas palavras. Ela conseguiu ser vitoriosa, vencer a corrida, porque o pai dela estava ali, ó, no ouvido dela falando: você é mais que vencedora, você vai conseguir, na próxima curva você vai dessa maneira, aqui você vai ter que parar mais, você vai mais devagar, para você ganhar fôlego, porque lá na frente você vai precisar. E com o computador ele via todo o trajeto que ela fazia. Então, irmãos, tem hora que a gente vai ter que ir um pouco mais devagar, tem horas que vai ser hora de correr, né? Então, mas assim, não pare. A ordem é avançar, não é parar, é avançar. Então você continua crendo, continua confiando, e nós vamos orar para Deus mostrar para nós as coisas que Ele já está fazendo, porque aqui no versículo está dizendo assim, ele está dizendo assim: será que vocês ainda não perceberam? Será que nós não estamos percebendo aquilo que Deus já está fazendo? Porque Deus já está fazendo na nossa vida. Então vamos orar para Deus nos fazer perceber, ver aquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, algo novo. Tem novidade para nós, vem coisa nova por aí e Deus já está fazendo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, quero exaltar, quero engrandecer teu santo nome, Pai, por estar aqui encerrando a
nossa campanha. Eu saio daqui muito satisfeita, muito alegre, muito contente, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, sabemos que não é fácil nós parar e fazer um propósito, mas é muito gratificante nós concluirmos ele, porque sabemos que foi o Senhor que nos ajudou, que foi o Senhor, Pai, que segurou na nossa mão e que nos abençoou, Pai, que estamos aqui encerrando essa campanha, saindo aqui com a nossa vitória. E nós oramos, Pai, pedindo para que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que está, meu Deus, impedindo nós de romper, de vencer. Tira toda trave do nosso olho, tira toda venda, toda lágrima, toda tristeza, toda angústia que nos impede de ver o sobrenatural, que nos impede de ver aquele algo novo, essa maravilha que o Senhor tem para nós, que muitas vezes nossos olhos estão ali fixados na tristeza, nas frustrações, naquilo que não deu certo e deixamos de ver aquilo que o Senhor está preparando para nós, aquilo que o Senhor está fazendo para nós. Nos desperta, Pai. Desperta nossos sentidos, Pai, para nós vermos a sua ação em tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada irmão que tem abraçado essas campanhas. Pai, abençoa eles de uma forma poderosa. Entrega para eles uma bênção especial, Pai, para aquelas pessoas que foi firme, para aquelas pessoas que começaram do início até o final. Honra eles, Pai. Honra eles, que eles venham dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. E esses irmãos que têm acompanhado os áudios, que têm ouvido, não permita que eles saiam da sua presença da mesma maneira. Não permita que eles saiam daqui da mesma maneira. Porque, Senhor, meu Deus, eu creio na palavra do Senhor, que é viva, eficaz e que ela não volta vazia. Então, que cada um que está aqui ouvindo a sua palavra, Pai, seja alimentado por ela, seja fortalecido por ela, seja, meu Deus, renovado por essa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez. E eu quero, meu Deus, nesse momento em que nós vamos aqui ouvir a sua palavra, quero aqui, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor fale conosco, que o seu Espírito Santo de Deus venha tornar sensível nosso coração, a sua voz, a nossa mente, Pai, que ela agora esteja voltada apenas para o Senhor. Vai tirando toda distração, toda preocupação, tudo aquilo, Pai, que pode nos distrair, né, na verdade, da sua presença. Nós estamos aqui nesse momento nos conectando diretamente com o trono da graça. Sim, Pai, conectando, assim como um aparelho às vezes está conectando o Wi-Fi, conectando um sinal, nós estamos aqui pedindo, Senhor, nós queremos o contato direto com o trono da graça, direto com o Senhor, Pai, o Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, falar conosco, Pai. Oh, Senhor, vem falar, Senhor, porque nós queremos ouvir a sua palavra. Queremos ser alimentados, Pai, com esse maná. A palavra do Senhor é um alimento para o nosso espírito, para nós sermos fortalecidos, para nós sermos renovados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 8. E nós vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Filhos e herdeiros. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, aqui a palavra está dizendo a nós que se nós vivermos segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte, mas se nós viver segundo o Espírito, nós vamos mortificar a nossa carne. Amém? E vamos viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus diz que você é perfeito aos seus olhos. Amém? Eu quero aqui, meus irmãos, trazer um estudo. A minha Bíblia é a Bíblia de Estudo das Profecias. E aqui tem um estudo aqui nessa leitura que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? E tem por título assim: Deus diz que você é perfeito aos seus olhos. Amém? Duas largatas se arrastavam com grande dificuldade pelo gramado, quando a sombra de uma borboleta que passava sobre elas as encobriu. Elas olharam para cima para ver brilhante criatura que voava para longe de suas vistas. Enquanto as largatas conquistavam cada centímetro do obstáculo de grama, uma cutucou a outra e disse: Não voaria numa coisa daquelas, nem por $1.000.000. Eu falo isso quando eu vejo aquelas escada rolante. Escada rolante não, perdão. Agora me perdi. Montanha-russa, né? As montanhas-russas, nossa, eu falo, não andaria nessa nem por $1.000.000.
porque eu acho muito perigoso. Não tenho coragem. E vamos continuar, né? Voe, não rasteje. É uma pena quando as pessoas, como duas largatas da história, não perceberam as glórias de uma vida transformada. Algumas pessoas têm medo dos riscos de se tornar uma borboleta. Muitos não creem que tal transformação seja possível em suas vidas. O ponto de vista da Bíblia é que não somos feitos para sermos largatas. Deus fez as borboletas para voar alto como Ele. Os efeitos do pecado humano, pecado herdado de Adão e Eva e os nossos próprios pecados é que nos fazem largatas, rastejando na grama. Viver como um pecador é ter um grande saque de nossa conta bancária no banco da Justiça Celeste. Você não tem nada o que depositar na conta. Nada de bom que você faça serve de moeda corrente para o banco. Você sabe que um dia desses sua vida vai se acabar e você terá que pagar a conta. Espere. Uma oferta do Banco da Justiça Celeste está chegando pelo correio, dando-lhe uma saída para o dilema. O presidente do banco disponibilizou uma transferência de justiça da conta de seu próprio filho. Parece ótimo, já que você sabe que o filho tem tem um suprimento ilimitado dos fundos de justiça. Você sabe que deve haver uma cilada, porque conforme você lê o contrato da oferta, ele fica cada vez melhor. Você pensa que a transferência de fundos da justiça irá zerar a conta, deixando que você tente fazê-la positiva. Ao invés disso, essa oferta lhe dá um saldo positivo adequado para satisfazer as expectativas presentes e futuras do banco em relação aos consumidores. Além disso, a oferta chega ao ponto de o presidente do banco dar ao cliente que aproveitar a oferta o direito de fazer transações futuras necessárias, usando o nome de seu filho. Amém? Pegue a oferta. Você decide conversar sobre essa proposta com os amigos. Descobre muito ceticismo em relação a ela. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Eles falam com um olhar sério. Outros insistem que é mais corajoso tentar zerar as contas. Eles veem a aceitação da oferta do presidente do banco como receber caridade espiritual. Quando você envia de volta sua aceitação de transferência de fundos da justiça, você se entristece em saber que pouco de seus amigos se aproveitam da oferta. O mais estranho é que você descobre em sua liberdade financeira a motivação para voar alto na vida. No poder do filho do presidente do banco, você descobre que pode agir com justiça. Os amigos que lutam no chão olham para você com falta de compreensão e até ressentimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus não nos fez para rastejar como largatas. Deus nos fez para nós voarmos alto. Deus tem algo maravilhoso para nós. Ele nos escolheu. Ele quer nos dar honra e glória. Aqui nós lemos, aleluia, glória a Deus. Nós lemos aqui, ora, somos filhos, somos também herdeiros e herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós vimos aqui que o dono do banco é Deus, né? E esse dono do banco, ele disponibilizou uma transferência de justiça. O que significa isso? Sabe? Como se você estivesse devendo para o banco, que no caso é o nosso pecado. Essa transferência de justiça é para pagar toda a nossa conta, todo o nosso pecado.
Então, através de Jesus Cristo, a nossa conta ficou positiva. Estava lá um saldo devedor, porque nós fomos justificados pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Ele se entregou como o Cordeiro de Deus, como a ovelha ali em sacrifício. Ele foi no nosso lugar. E nós também recebemos aqui o presidente do banco deu também ao cliente que aproveitar a oferta o direito de fazer transações futuras necessárias usando o nome do seu filho. Que transações futuras são essas, irmãos? Às vezes nós não compreendemos muito essas parábolas, mas aqui está dizendo que tudo que você for fazer, um pedido que você for fazer, né? Uma oração, você vai usar o nome de Jesus, né? O nome de Jesus, ele está à nossa disposição. Sabe quando você vai fazer uma transação no nome de uma pessoa que já está liberada ali, está tudo certo, você fala, olha, quero fazer essa transação no nome dessa pessoa aqui, aí a porta se abre e tudo se concretiza. Esse é o nome de Jesus, sabe? A sua oração que você está pedindo, a cura, o milagre, a porta aberta, a paz que você necessita, a paz de espírito. Ontem eu estava conversando com a cliente e eu estava falando para ela que nós precisamos agradecer a Deus pela paz de espírito. Agradecer, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão passando por muita situação difícil e às vezes ela por não se apegar com Deus, elas estão sofrendo bastante. Então nós temos que agradecer a Deus pela paz de espírito e orar por essas pessoas que não têm paz, que não tem, que não sabe de onde virá o socorro, né? E às vezes fica correndo ali de um lado para o outro com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e dependendo de remédio. Então, vamos agradecer a Deus pela paz de espírito. Talvez você fale, mas eu tenho buscado a Deus e mesmo assim tenho estado dessa forma. Aqui está dizendo, aqui no final, nós lemos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Estar com Deus não quer dizer que você esteja isento de sofrimento. Até o profeta Elias passou por um momento de depressão, ali debaixo daquela árvore de zimbro, mas Deus não permitiu que ele ficasse ali. Deus enviou o socorro, Deus enviou o anjo com aquela comida para ele comer, para ele beber. Ele voltou a dormir. Depois o anjo trouxe novamente, aí ele comeu aquela comida e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias ali naquele deserto. Aleluia. Então o Senhor, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Permaneça firme, sempre buscando em Deus a força que você necessita. Amém? Eu quero ler aqui mais um versículo. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, no versículos de 10 ao 13, diz assim: Eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei bracelete nas tuas mãos, uma corrente no teu pescoço, e pus uma joia na tua testa, e brincos em tuas orelhas, em uma bela coroa sobre a tua cabeça. Assim tu fostes ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda, e de trabalhos bordados. Comestes de fina farinha, mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino. Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E aqui, essa palavra fala de uma pessoa ornada como uma rainha, né? Ou como um rei. Então, aqui está falando uma figura feminina, mas nós podemos usar tanto para o homem quanto para a mulher. Deus quer nos ver assim, né? Ornados, vestidos. Às vezes, não nessa figura aqui, talvez você falar, mas a minha doutrina não permite. Nós não estamos falando somente fisicamente, mas espiritualmente. Naquilo que você vê que cabe a você pegar dessa palavra para você, pegue.
Mas Deus não quer ver você aí sendo escravizado, você arrastando quando largada. Deus quer te ver como borboleta. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. E todos digam amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.